O próximo exercício se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 1. O texto diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, ou não julgueis para não ser julgado. O texto é esse. A aplicação é o seguinte: se dá num contexto em que eu estou na igreja ouvindo um pastor pregar, e esse pastor vai dizer algo que eu não sei se está certo ou errado. Ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que Maria, ela era perpetuamente virgem. Ele vai dizer que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus e que ela nunca perdeu a sua virgindade. Então, portanto, ela é perpetuamente virgem e que depois ela foi assunta aos céus. Ela subiu aos céus sem passar pela morte. Ela subiu ao céu. Então, esse pastor está dizendo exatamente isso. Aí, um irmão que está do meu lado vira para mim e diz o seguinte: meu irmão, isso que esse pastor está falando está plenamente equivocado. Isso é uma heresia romanista, é uma heresia católica. Nós não acreditamos nisso, porque a Bíblia não nos diz isto, a Bíblia nos diz outra coisa. Esse pastor está equivocado, nós precisamos conversar com ele e mostrar que ele está errado. Aí eu viro para esse irmão e digo o seguinte: irmão, quem é você para julgar? Você não é ninguém para julgar. Esse é o nosso pastor. Você não pode julgá-lo, porque a Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. Você está julgando o pastor. Você, portanto, está errado. Abandone o seu erro. Por quê? Não julgueis para não ser julgado. Então esta é a aplicação. Essa é a minha interpretação, a minha aplicação que eu fiz ao irmão. E mais uma vez, cabe a você dizer se está certo ou se está errado, citando sempre uma regrinha de hermenêutica, uma, duas, quantas você conseguir, quantas você achar necessário para me refutar, tá ok? O terceiro exercício diz respeito a Mateus capítulo 7, versículo 1, texto também conhecidíssimo, texto famoso. Estou procurando usar textos que você conhece. O texto diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. A aplicação que eu fiz, eu dei um exemplo de que eu estava no culto ouvindo o sermão do pastor e alguém fez uma crítica ao sermão do pastor dizendo que era heresia, e de fato na ilustração que eu dei nos exercícios era de fato uma heresia. Estava pregando que Maria era perpetuamente virgem, ou seja, a doutrina da virgindade perpétua de Maria, que é ensinada pelos católicos, plenamente herege. E alguém fez essa crítica: olha, meu irmão, isso que o pastor falou está errado, precisamos ajudá-lo, precisamos falar com ele, não podemos deixar assim. E eu citei o texto: meu irmão, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós não podemos julgar. Não julgueis para não ser julgado. Mas está correto esta aplicação, esta interpretação? Vamos ver, será que é isso que Jesus está propondo aqui, que você não pode julgar jamais? Você jamais pode julgar alguém? Será que é essa a ideia de Jesus? O que está em foco aqui? O que nós vamos fazer? Nós vamos mais uma vez usar a regra número 13. Interpretar a passagem em harmonia com o seu contexto. Pelo menos essa regra aqui você vai aplicá-la em todos os outros exercícios, sem sombra de dúvida. É esta regra mais alguma outra, sempre. Então vamos aplicar essa regra. O que Jesus está refutando aqui? O que Jesus está batendo aqui? Sobre o que Jesus está falando nesse texto? Jesus está condenando um tipo de julgamento, isso é verdade. O texto diz: não julgueis. Jesus está condenando algum tipo de julgamento. Cabe a nós, hermeneutas, descobrir que tipo de julgamento o nosso Senhor está combatendo. E se nós observarmos à luz do contexto, nós vamos descobrir que ele está combatendo o juízo temerário. Jesus está falando a respeito do juízo temerário. Ele não está falando a respeito de qualquer tipo de juízo. O pastor foi pego em adultério e você não pode julgar, deixa ele lá na igreja do jeito que está. Um irmão foi pego em pecado e você não pode julgar, então você não vai corrigi-lo, você não vai exortá-lo. O texto não tem nada a ver com isso. O texto está falando de juízo temerário, aquele juízo que você imite, sendo que você mesmo pratica coisas piores. Você pratica aquilo que você está julgando e de maneira pior, ou seja, você se porta como um juiz injusto.
e você está condenando alguém e você comete o mesmo erro. Você julga sem conhecer os fatos. Então você deve tomar esse devido cuidado. Primeiramente, se nós observarmos o texto em si, o texto por si só, nós vamos descobrir que no próprio contexto não faz sentido essa ideia de que você não pode julgar ninguém. Se tem um irmão em pecado na igreja, você não pode julgar, porque quem sou eu para julgar? Somente Deus pode julgar. É assim que as pessoas usam, baseando-se nesse texto. Mas se nós olharmos para o contexto, se nós formos sinceros e olharmos para o contexto, nós vamos ver que Jesus não proibiu o julgamento. Quer ver? Se você observar, partindo do versículo 2, já que nós já lemos 1, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha o versículo 3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, cisco, uma coisinha bem pequenininha, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho, ou seja, há uma viga no seu olho, você está condenando o irmão que tem um problema, ele tem um cisco, certo? Mesmo que seja algo pequenininho que está no olho dele, é verdade que há algo no olho dele. Será que Jesus está condenando, então, o fato de eu apontar o cisquinho no olho do irmão? É isso? Não. Vamos ver por quê. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? O problema se dá porque aquele irmão tinha uma viga. Como ele pode tirar o cisco do irmão tendo uma viga? Esse é o problema. Versículo 5. Hipócrita. Por que hipócrita? Vamos ver por que ele é hipócrita. Tire primeiro. O que ele deve fazer? Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha que interessante. O texto não diz, hipócrita, tire a viga do seu olho e fique na sua, não julgue o seu irmão. Não tire o cisco do olho dele de maneira nenhuma, porque quem é você para julgar? O texto não diz isso. Olha o que Jesus diz. Tire primeiro a trave que está no teu olho, a viga que está no teu olho, faça isso. Tire primeiro, corrija primeiro o seu defeito, o seu problema, e depois faça o quê? Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tirar o cisco do olho do teu irmão. É sua responsabilidade tirar o cisco do olho do teu irmão. Se teu irmão está em pecado, é sua responsabilidade de corrigir. Se o teu irmão caiu, se o teu pastor está pregando heresia, é sua responsabilidade corrigi-lo. É sua responsabilidade colocá-lo diante das Escrituras e mostrar que ele está equivocado. Isso é um juízo? É. Isso é um julgamento? É. Mas esse julgamento ele é respaldado pelas Escrituras. Agora, se você pratica atos piores do que a pessoa que você vai julgar, aí sinto muito, você é hipócrita, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Você comete pecados piores, você comete, na verdade, o mesmo pecado de maneira mais grave ainda, e você quer ir lá acusar, você quer julgar o seu irmão. Nesse caso, você não está habilitado a julgar. Por quê? Porque se tratará de um julgamento temerário. Isso Jesus está refutando. Uma vez que você já tirou do teu olho a sua trave, uma vez que você já se arrependeu do seu pecado, ou que você não comete esse pecado específico, você tem todo o direito e toda a responsabilidade de tirar o cisco do olho do teu irmão. Então essa ideia de não toque no ungido do Senhor, nós não podemos julgar, isso é tudo balela, isso é tudo conversa fiada. Não há respaldo bíblico para tal afirmação. Mateus capítulo 7 não está dizendo que você não pode fazer nenhum julgamento. Você deve julgar. Há ocasiões nas Escrituras da qual é preciso que você, como cristão, julgue. Quer ver algum exemplo? Se nós observarmos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12 e 13, o que estava acontecendo? Houve na igreja de Corinto uma imoralidade terrível, uma imoralidade que não havia nem entre os pagãos, e o apóstolo Paulo está exortando aquela igreja, por quê? Porque eles não tomaram nenhuma atitude, eles não fizeram nada, e o texto mostra que até havia um certo orgulho. E Paulo escreve para eles dizendo o seguinte, no versículo 12 e 13. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja?
Não devem vocês julgar os que estão dentro? Vou repetir, não devem vocês julgar os que estão dentro. É você o responsável por julgar os que estão dentro da igreja. Se você não julga os que estão dentro da igreja, como é que você vai julgar os de fora? Hipócrita, você tem que julgar os de dentro da igreja. Você tem que julgar a si mesmo. Você tem que fazer isso. Você não pode simplesmente abrir mão e dizer, eu não posso julgar, quem sou eu para julgar? Eu não sou Deus, então eu não vou julgar ninguém. Essa postura não é correta, essa postura não é bíblica. Você, como cristão, deve julgar. Paulo nos mostra, versículo 13, Deus julgará os de fora. Agora, olha o juízo que Paulo deu a esse camarada que estava cometendo um pecado terrível, estava dormindo com a mulher do seu pai. Paulo diz, expulsem esse perverso do meio de vocês. Vai lá falar para Paulo, mas Paulo, você está julgando esse irmão. Coitado, você vai fazer isso com ele. A igreja tem responsabilidade de julgar. Paulo estava combatendo exatamente isso. A igreja de Corinto não julgou o caso, passou um pano por cima, colocou um pano quente, fez pouco caso, ainda estava se orgulhando. Se você ler o contexto, você vai ver isso. Ainda estava se orgulhando de tal caso. E Paulo diz o que a eles? Vocês não julgaram. Como é que vocês vão julgar o de fora? Julguem primeiro os de dentro. Julguem primeiro os da igreja. Depois vocês vão julgar os de fora. Se vocês não julgarem os de dentro, como é que vocês vão julgar os de fora? Então Paulo não está proibindo o julgamento. Aliás, ele está incentivando, ele está corrigindo a igreja que teve uma postura de não julgar. Você deve julgar. Você deve julgar os pecados alheios. Você deve julgar os pecados do irmão, desde que não haja uma trave no teu olho. Desde que você não seja hipócrita. Se você não for um hipócrita, se você não tiver uma trave no teu olho, você pode e deve julgar. Você deve arrancar o cisco do teu irmão, ok? Outro exemplo de julgamento que o apóstolo Paulo nos dá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Ele nos mostra que deve haver alguém na igreja para julgar a briga entre irmãos. Às vezes vai ocorrer algumas brigas entre irmãos, de repente 2 irmãos brigaram e chega o caso para você. O que você vai fazer? Meu irmão, não quero nem saber, se vira problema de vocês, quem sou eu para julgar esse caso? É isso que você vai fazer? É isso que você deve fazer? Não vou julgar porque a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Você não pode tomar essa postura, por quê? Veja o que o apóstolo Paulo diz. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Ou seja, como é que vocês vão levar essa causa aos ímpios para ser julgada, ao invés de levar aos santos, à igreja? Levar as pessoas da igreja para julgar? 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Paulo não disse à igreja de Corinto, realmente, deixa o problema alheio aí, não se preocupe com a briga entre irmãos, eles que se resolvam, porque nós não podemos julgar. Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. Não, Paulo não faz isso. Paulo mostra que aquela igreja deveria julgar os casos, os problemas, as brigas, intrigas que havia entre eles. É eles que deviam julgar. Como é que eles não julgam? Como é que eles vão apresentar essas causas aos tribunais seculares? Não, eles deveriam tratar, julgar dentro de si. Era necessário ter pessoas dentro da igreja capazes de julgar tais atos. Agora, 1 Coríntios 14, 29, se você acha que não deve julgar nada, não deve julgar o seu pastor, não pode julgar aquilo que ele fala, então eu convido você a abrir 1 Coríntios capítulo 14, 29. Naquela época havia profetas, lembra? Naquela época havia profetas na igreja, e se Paulo mandou julgar as profecias, o que dirá das pregações dos pastores modernos? Veja o que o texto diz, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros, o que os outros fazem? Julguem cuidadosamente o que foi dito. Julguem cuidadosamente o que foi dito. É sua responsabilidade julgar aquilo que é dito. Você tem que me julgar.
Tudo que eu estou falando, essas regras que eu estou apresentando, os textos bíblicos que eu estou apresentando, os outros estudos do meu canal que você ouve, você tem que me julgar. Você não pode acreditar em tudo que eu falo. Vai que eu sou um falso mestre. Vai que eu sou um mentiroso, um enganador. Você não pode acreditar. Você, antes de acreditar, tem que julgar. Você acredita depois de ter julgado e confirmado pelas Escrituras. De fato, irmão, tem razão, então vamos acreditar. Você não pode sair acreditando. Você não deve acreditar nos seus pastores ou no seu pastor simplesmente porque ele é o pastor. Ele é ser humano, ele erra. Seus líderes erram, você tem que julgar. É isso que o apóstolo Paulo manda. Julguem aquilo que foi dito. Você tem essa responsabilidade. Essa ideia de não julgueis a qualquer custo, não julgueis a qualquer situação, é uma ideia que não se enquadra nas Escrituras. Portanto, há ocasiões em que você deve julgar. Na verdade, há muitas ocasiões que você, como um cristão, deve julgar. Quando que você não deve julgar? Mateus capítulo 7 nós descobrimos quando você julga temerariamente. Quando você tem uma trave no teu olho e você de maneira hipócrita tenta tirar cisco do olho do teu irmão. Primeiramente, remova a trave do teu olho. Depois, julgue, tire o cisco do olho do teu irmão, ok? Mateus capítulo 7, versículo 1 não significa que você nunca pode julgar em absolutamente nenhum caso. Isso não é verdade, essa não é a ideia do texto bíblico.